Bem-vindos a mais um dia, ao nosso projeto Lives da Madrugada. Então, quem vai chegando agora, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, abraçada, né, para mais um dia desse projeto. E é sempre com muita alegria, muita satisfação, né, que estamos aqui. Espero que você esteja bem. E hoje é só eu e vocês, ok? A Bianca, infelizmente, não vai poder participar, né? Ela estava com a internet muito ruim. Então, eu espero que, se der, ela apareça. Mas, caso ela não apareça, é só eu e vocês. Beleza? Então, assim, a gente ainda vai continuar no tema da escala das emoções. Hoje, a gente vai falar de razão, né? E a razão é a frequência dos mestres. Né? Daqui a pouco vocês vão entender por que a razão é a frequência dos mestres, ok? Então, assim, quando a gente fala de frequência vibracional, né? A gente está lidando com coisas que a gente não vê, mas a gente sente, né? Porque quando a gente fala de emoções, a gente não vê a emoção, digamos assim, a gente sente. Então, por muito tempo, né? E a gente sabe disso, a ciência só acreditava muito naquilo que via, não é verdade? E aí, com o passar do tempo, a gente começou a acreditar em coisas que eram invisíveis aos olhos humanos, digamos assim. E aí, quando começou todo esse estudo que a gente entende hoje, né, todo esse conhecimento que a gente entende hoje, por quê? Porque a gente passou a acreditar em coisas que a gente não pode ver nem pode tocar, mas a gente pode sentir. E quando a gente fala de emoções, a gente está falando muito na questão do sentir, né? A gente não vê, a gente sente, o nosso corpo sente as reações. E é tudo isso que a gente tem falado nesses últimos tempos, né? A gente está sempre falando aqui de frequência vibracional, falando de átomos. Ontem, né, eu falei. Então, frequência vibracional é isso. É essa taxa, né, de uma certa forma na qual os átomos, né, que são essas partículas invisíveis, mas aí por conta de todos os objetos, tudo que é feito de matéria, né, a matéria ela é feita de átomos. Então, quando a gente fala de frequência vibracional, muitas vezes a gente precisa falar desses átomos. E a frequência vibracional nada mais é do que a taxa na qual os átomos e as partículas, né, de um objeto, em geral, elas vibram. Então, quanto maior for essa vibração, mais próximo a gente está dessa frequência de iluminação, digamos assim. Seja bem-vinda, Nene. E aí é isso que a gente está falando aqui, né? Esses dias, quando a gente está falando das emoções, a frequência vibracional das emoções. Por isso que a gente está sempre falando, né? Você tem que elevar a sua frequência vibracional. Por quê? Porque é nessa frequência vibracional, nessas emoções que a gente sente, que a gente emana. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. E quando a gente começa a tomar consciência sobre os nossos pensamentos, sobre essas emoções, muitas vezes que são emoções negativas, emoções tóxicas, que a gente está emanando, aí as coisas começam a melhorar. Por quê? Porque agora eu não estou mais no piloto automático, né? Eu estou vibrando numa frequência na qual tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou emitindo. Por isso que a gente está sempre falando aqui. E hoje, como a gente vai falar de frequência da razão, não é como eu falei no início, é uma frequência, a frequência dos mestres, dos cientistas. Por quê? Porque a gente se torna seres mais racionais, digamos assim, né? A gente para de agir naquela questão do sentir propriamente dito e passa a agir mais numa frequência baseada naquilo que a gente diria que é levado em conta pela razão, né? Então, assim, a razão ela é uma frequência de expansão,
para quem está acompanhando as lives desde o início, né, quando a gente começou a falar sobre a tabela da consciência das emoções humanas, a gente vem falando das vibrações de baixa frequência e agora a gente entrou, né, nas emoções de alta frequência, digamos assim, e a razão é uma dessas. Por quê? Porque a razão é uma frequência que está entre 400 e 500 Hz, né? Nós somos seres vibracionais e a gente mede essas frequências em Hz. E aí, por exemplo, um cientista como Einstein, ele mediu 490 Hz, né? Então, uma frequência super elevada, né? Embora digam que ele não acreditava muito no amor, né? E a gente vai ver que o amor é uma das frequências mais elevadas que tem. Por isso que a gente está sempre dizendo, vibre no amor, vibre na alegria, na gratidão, né? Porque são frequências são sentimentos de alta frequência. E quando a gente está vibrando essas frequências elevadas, a gente consegue transformar aquilo que não está bom. Não é verdade? Então, quando a gente fala de razão, conceito propriamente dito, né? Quando a gente sai um pouco mais dessa questão da frequência e vai falar do conceito de razão, o que é razão? Né? Então, razão é a faculdade de raciocinar, de apreender, de compreender, de ponderar, de não julgar. De julgar, às vezes, quando a gente julga de maneira racional, né? Às vezes a gente precisa fazer esse tipo de julgamento, embora a questão do julgar, quando a gente emite julgamento, a gente sabe que também, dependendo daquilo que você esteja fazendo, no julgar, quando eu digo julgar, não julgar mal, né? Quando a gente está falando mal das pessoas, a gente está julgando as pessoas, muitas vezes a gente está julgando o comportamento. E aí, essa é a razão, né? Quando a gente fala em termos de conceito, raciocínio, que conduz o quê? A indução ou a dedução de algo, não é? Seja bem-vinda, tia. Hoje deu certo, né? Participar ao vivo, que bom. E aí, Hawkins, né? David Hawkins, que é o cientista que estudou a escala das emoções, ele definiu a razão como algo, como um nível estável da medicina, da ciência. Por isso que lá no título da live eu coloquei, bom dia, por isso lá no título da live eu coloquei que razão era o quê? Era a ciência dos mestres. Por quê? Porque essa consciência que os cientistas, né, que esses mestres da ciência, que esses doutores da medicina, digamos assim, lá desde a época, né, que ele estudava, um século atrás mais ou menos, essas pessoas elas vibravam mais nessa questão da razão. Por quê? Porque elas precisavam ser mais analíticas, mais racionais, né? No caso de Einstein, por exemplo, que vibrava em 490 Hz, uma frequência elevadíssima. E aí talvez ele não vibrasse uma frequência mais elevada porque ele tinha aquela questão do amor, né? Ele não acreditava muito no amor, mas tudo bem. Então, assim, quando a gente está vibrando numa frequência da razão, né? Essa frequência de expansão de consciência, essa frequência mais elevada, a gente passa a enxergar o mundo como um todo, né? Como tudo estivesse mais conectado, e a gente deixa de enxergar o mundo mais nessa ótica do sofrimento, que muitas vezes a gente enxerga desse jeito. Por quê? Porque a gente está numa frequência muito baixa, né? E aí diz até que a gente deixa de viver o quê? A gente sai da Matrix. E quando eu falo de sair da Matrix, né? Eu não sei se vocês viram, mas semana passada, né? Uma semana aqui atrás, eu estava participando de um evento que era sair da Matrix. E esse evento, qual era o objetivo do evento? Nos conscientizar que existe, que a gente pode viver muito melhor além do que a gente já vive. Por quê? Porque a gente toma consciência. Então, sua vida não está fadada a ser exatamente como você vive hoje, que você pode alcançar níveis de consciências mais elevados que te tirem desse sofrimento, que te tire de uma vida medíocre, né? E é isso que a gente está sempre falando. Quando a gente se propôs a fazer as lives na madrugada, o objetivo é exatamente esse. É fazer com que você expanda a sua consciência e entenda que você é muito mais
do que o que você pensa. Né? Então, quando a gente chega nesses níveis de consciência mais expansivo, digamos assim, a gente começa a entender que existe uma saída, que existe uma solução, que eu não estou fadada ao fracasso, que eu não estou fadada ao destino. Né? Tem gente que acredita nessa questão, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, não precisa ser desse jeito. Por isso que a gente está sempre trazendo as informações aqui, para isso, né? Para que você entenda que você pode muito mais do que o que você está vendo. E aí, quando a gente está vibrando numa frequência muito elevada, né? A gente deixa de agir nessa questão da razão, por exemplo. A gente deixa de agir nessa emoção, na emoção que eu digo é a emoção baixa, essas emoções de frequência. Porque nesse nível de consciência, né, quando a gente está vibrando em 400 Hz, mais de 400 Hz, a gente está o quê? A gente está quase no topo da escala das emoções. Se a gente levar em consideração que a gente vai até a escala das emoções vai até 700 Hz, 1000 Hz, que é quando a gente já chega nesse estágio de iluminação, né, que pouquíssimas pessoas que passaram aqui nessa dimensão tiveram. E a gente vai chegar nesse nível. Né? Por exemplo, a maioria das pessoas do planeta, elas estão vibrando em cerca de 200 Hz. E a gente já falou no fato de que quando você está vibrando uma frequência muito elevada, você consegue ajudar outras pessoas. Não é? Umas estão mais elevadas que outras, obviamente, mas a maioria está nesse nível de quase todo mundo, né? Já li algumas informações que falam que cerca de 15% da população só vibra acima de 200 Hz. Então, a gente participa de um movimento coletivo onde a maioria das pessoas elas estão vibrando uma baixa frequência ainda, não é verdade? E também existe a questão do inconsciente coletivo, né? Que a gente pode falar disso em outro momento. Mas qual é o objetivo de estar sempre falando de consciência, estar sempre falando das emoções? É sempre trazer a informação de que você pode mudar essa situação. Né? Você não precisa ficar preocupado o tempo todo com o momento que você está vivendo. Se não é um momento bom, então você tem condições suficientes de expandir. E muitas vezes você precisa fazer um trabalho de consciência, de analisar o que você está pensando, de analisar o que você está sentindo. Não é verdade? Por quê? Porque à medida que você vai sentindo certas emoções e você deixa isso no piloto automático, isso pode trazer sérios prejuízos. Por quê? Porque aquilo que eu sinto, eu emano, e aquilo que eu emano volta para mim. Então, por que não emanar coisas boas? Por que não emanar sentimentos bons? Né? Por que a gente tem que ficar vibrando na raiva, na culpa, no medo, na angústia, na ansiedade? Se a gente sabe que a gente pode vibrar na alegria, no amor, na gratidão. Entendeu? Por sermos seres humanos, a gente não está isento de viver essas outras frequências baixas. A gente oscila, a gente vive. Né? Às vezes a gente está com raiva de determinada situação e a gente fica vibrando naquilo. Mas ao invés de você ficar nesse automatismo, né, nesse piloto automático, você tem ciência de que, nossa, eu não posso ficar muito tempo pensando nisso. Então vamos fazer alguma coisa para mudar. E as informações, elas servem para isso. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está vibrando no amor, ela pode atrair várias coisas positivas para a vida dela. Né? Abundância, prosperidade, atrair relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque ela está vibrando numa frequência elevada. Então ela consegue realizar os desejos com muito mais facilidade. A energia do amor ela é elevadíssima, né? Na escala da consciência, das emoções. Então, por exemplo, se você quer vibrar na cura, você precisa ser o quê? Ser alegre. Então, vá se divertir, vá ser alegre. Essa é a frequência da cura. A gente ainda vai falar aqui dessas frequências mais elevadas, como o amor, a alegria, a iluminação, né?
para a gente chegar, digamos assim, nos níveis de consciência final, os níveis mais altos. Então, falta basicamente, eu acho que 4 níveis de consciência para trazer aqui para vocês. Mas aí, tipo, vocês já sabem, né? Quem já assistiu um pouco mais das lives, desde que a gente começou, já sabe que o nosso objetivo é fazer com que vocês entendam que precisa elevar a frequência. Sempre assim. Sempre elevar a frequência. Ah, eu estou vibrando no medo. Mas por que eu estou com medo? Na live do medo a gente falou nessa questão de você buscar entender esse medo. Se é um medo consciente, se é um medo que está... Muitas vezes você está sentindo medo de uma coisa que não é racional, digamos assim, né? Você está sentindo um medo que é um medo sem cabimento, sem noção. Existe todo um movimento consciente para você entender por que você está vibrando dentro daquele medo, não é verdade? Então a gente precisa ter noção daquilo que a gente está sentindo. O tempo todo a gente precisa fazer isso, esse movimento de entender o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, porque a gente tem consciência muito pouco dos nossos pensamentos. A maioria está lá no na nossa mente subconsciente. Muitos pensamentos passam por você, né? Passa por mim o tempo todo e a gente nem sequer toma consciência que eles estão ali. Mas eles estão emanando uma frequência. E às vezes é um pensamento negativo, às vezes é um pensamento ruim. Tá lá. Mas a gente tá vibrando naquele pensamento, naquele sentimento, aquela emoção. Por isso que quando a gente começa a fazer essa análise, né? Quando a gente começa a analisar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, aí isso fica mais fácil. Porque agora eu trago para o meu nível consciente. Ah, eu estou pensando isso não está bom. Então, o que eu posso fazer para mudar? Né? Então, quando a gente está vibrando nessas frequências elevadas, a gente consegue mudar muitas coisas na nossa vida que não está bem. Muitas coisas. Seja financeiro, sentimental, relacionamento, carreira, saúde. Não é verdade? Essa é a intenção. Então, muitas vezes, ao longo do nosso dia, a gente pode experimentar diversas emoções. Mas sempre tem aquela que é predominante. Sempre. E aí é essa que a gente precisa analisar. Né? Eu estou passando a maior parte do tempo o quê? Sentindo medo, sentindo raiva, sentindo tristeza. Ou eu passo a maior parte do tempo sentindo alegria, sentindo gratidão por aquilo que eu já conquistei. Sonhando com aquilo que eu quero conquistar. Ou eu passo a maior parte do tempo ansiosa. Ou eu passo a maior parte do tempo depressiva. Então, são essas frequências que você tem que analisar. Né? Essa frequência que está predominante no seu dia a dia. Porque, por a gente estar oscilando, né, de frequência em frequência, às vezes você não está bem, daqui a pouco você melhora. A gente ensinou, né? Eu sempre fico falando a gente porque está sempre eu e a Bianca aqui, né? Hoje ela não está, mas é sempre nós. E aí a gente está sempre falando, né, do que fazer para elevar essa frequência. Depois que você identifica qual é a frequência que não está boa, como é que eu faço para elevar? Vai ouvir uma música, vai rir, vai assistir uma comédia, né? Sai dessa questão do julgamento. Às vezes a gente se empolga, né? Que deve estar julgando as pessoas. Isso não é bom. A frequência do julgamento é uma frequência baixa. Muitas vezes a gente tem que analisar nossas crenças limitantes para poder mudar alguma coisa. Por quê? Porque a gente está lá, né? Sempre pensando naquilo. Muitas vezes você está com o pensamento de que não vai dar certo. Mas por quê? Por que não vai dar certo? Por que esse pensamento é limitante? É algo que eu estou querendo conseguir. Às vezes a gente está com um pensamento de sabotador, não é verdade? A gente faz muito isso. Fica com esses pensamentos sabotadores. E aí aquilo que poderia ser potencializado a gente limita. Por conta de algumas crenças que a gente carrega, muitas vezes crenças até inconscientes. E uma das áreas da nossa vida que mais tem crenças limitantes é a área financeira. Né?
Inclusive, a gente já fez uma live falando sobre isso, né? Crenças limitantes. Nossa, a gente tem muita crença limitante. Muitas crenças a gente carrega, nem percebe que carrega. Por quê? Porque a gente herdou lá na infância, daquilo que nossos pais nos diziam. E a gente acreditou como verdade, né? E a gente tá lá, no automático, reverberando essas crenças. Então fica muito mais difícil a gente alterar a realidade, porque é aquilo que a gente está acreditando o tempo todo. Embora, muitas vezes, as nossas crenças limitantes, elas sejam inconscientes, né? Então a gente precisa analisar. Às vezes a gente tem várias áreas da nossa vida bloqueada. Por quê? Porque a gente não está conseguindo vibrar em frequências mais elevadas. Então as coisas ficam muito mais difíceis. É como se você tivesse com uma força muito grande, botando uma força muito grande para conseguir uma coisa que às vezes é simples. Exatamente por conta dessa frequência baixa. Essas frequências de contração, frequência de medo, da dor, do julgamento, elas são frequências muito baixas. Então você, para alcançar alguma coisa, às vezes uma coisa simples, se torna muito mais impossível. E muitas vezes está relacionado também com essa questão de você ter, isso não dá certo, isso eu não consigo, eu tô com medo. São pensamentos sabotadores que vêm. É porque eu sou feio, é porque eu já tô velho demais, é porque eu sou gordo, é porque eu sou mulher, é porque eu não tenho mais idade. Entendeu? Então, até isso a gente tem que analisar o tempo todo. Por quê? Porque aquilo que a gente está emanando, né, como eu já falei no início, a gente atrai para a nossa realidade. Muitas vezes, a gente não consegue fazer as coisas justamente por isso, porque a gente fica nesse piloto automático fazendo as coisas, e não percebe o que a gente está sentindo. Então, para conseguir algo, você tem que pensar, sentir e agir de maneira coerente. Não adianta eu ficar, eu quero isso. Só que em nenhum momento eu consigo sentir como se eu realmente fosse conquistar aquilo. Aí fica muito mais difícil. Embora você realize algumas ações direcionadas para que aquilo aconteça, mas o seu pensamento e os seus sentimentos estão incoerentes, eles não estão na mesma frequência. Porque você quer, mas aí você ainda está duvidando. Você não está sentindo clareza naquilo que você vai conquistar. Você até sabe que quer, mas o medo, a dúvida, lhe tira. Não é verdade? Então, por isso que a gente precisa estar muito bem alinhado com aquilo que a gente quer. Eu sempre quis fazer live, mas qual era o pensamento? O pensamento consciente, eu quero fazer. Mas o inconsciente estava lá dizendo, mas é muito difícil. Você não consegue. E aí depois eu fui entender que tem muita coisa por trás, né? E aí eu comecei a trabalhar esses medos que estavam por trás. E de repente, estou aqui. Então, muitas vezes, nós somos os nossos próprios sabotadores. Mas por que a gente está se auto-sabotando? Porque a gente carrega emoções, muitas vezes de maneira inconsciente. Só quando você para analisar o que você está sentindo, é que você sabe que está por trás daquilo ali, né? Por exemplo, se você veio de uma infância onde dizia que dinheiro é sujo, quando a gente é criança, os pais sempre dizem, vai lavar a mão, pegou dinheiro é sujo. O que você acha que vai acontecer na sua vida adulta? Vai viver trabalhando para ganhar dinheiro, o dinheiro vai estar sempre difícil. Por quê? Porque dinheiro é sujo. Ou então você ainda tem aquele pensamentozinho que diz que o quê? Que todo rico é desonesto. Que dinheiro não cai do céu, né? Dinheiro não dá em árvore. Muitas crenças que a gente carrega. Que vem de quê? Do inconsciente coletivo. Isso a gente traz com a gente porque as pessoas estão aí dizendo, muitas vezes dizendo e nem percebe por que estão dizendo. E aí depois não entende por que as coisas são tão difíceis. Não é verdade? Então são essas coisas, né? Liliane, seja bem-vinda. E é isso.
Por isso que a gente precisa vigiar o tempo todo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos o tempo todo, porque essas crenças limitantes, elas vão criando bloqueios. E esses bloqueios é que nos leva para a realidade que a gente tem hoje, né? Então não fique achando que ter bloqueios, ter crenças limitantes é um problema só seu, todo mundo carrega. A diferença é que uns estão mais conscientes daquelas emoções negativas que estão carregando e estão trabalhando nelas. E outros não. Outros estão deixando as coisas acontecerem mesmo. E é nisso que a gente precisa ter cuidado. Então, quando você está vibrando na frequência da razão, que é uma frequência alta, uma frequência elevada, você tem muitos mais motivos, muito mais facilidade para conseguir aquilo que você deseja. Então, muitas vezes, vibrar na frequência da razão é você aceitar que você consegue viver a realidade que você quer. Que aquilo que você quer é possível. Que você tem ótimas razões para prosperar, para ser feliz, para crescer, para evoluir, para amar, para ser amado. Mas aí muitas vezes isso não acontece por quê? Porque você carrega uma crença. Aí você diz, eu não tenho sorte no amor. Nada dá certo pra mim. Né? Tem gente que diz isso o tempo todo. Não é porque eu não tenho sorte no amor. E a pessoa repete isso porque com base em algumas experiências negativas que ela teve. E aí essa repetição, porque a gente também aprende, o nosso cérebro também aprende por repetição. Aí essa repetição, eu não tenho sorte. É porque eu só nasci para sofrer. Porque... Então, isso que a pessoa está dizendo lá de maneira inconsciente, muitas vezes, com base em alguns poucos resultados que ela teve, isso vai moldando todos os próximos resultados. Por quê? Porque você vai atrair eventos, vai atrair situações para confirmar aquilo que você acredita. Então, se você é uma pessoa que diz o tempo todo, eu não tenho sorte no amor, provavelmente você realmente não tem sorte no amor. Agora, por quê? Porque você precisa confirmar essa crença. Então, todo e qualquer relacionamento que você vai atrair para a sua vida vai ser o quê? Vai ser relacionamentos fadados ao fracasso. Por quê? Porque você precisa confirmar a crença que diz que eu não tenho sorte no amor. Mas é você que está dizendo isso. É você que está repetindo isso o tempo todo. Então, não tem como você atrair um relacionamento que te faça feliz. Porque você já disse que não tem sorte no amor. Você já taxou isso como uma verdade para a sua vida. Só que você tem motivos para mudar isso aí. Você só precisa tomar consciência de que você está repetindo errado. E começar a entender o que você está pensando, o que você está sentindo sobre relacionamentos, para que eles venham de maneira correta para a sua vida. Então, isso é só uma área, né? Isso você pode analisar em todas as áreas da sua vida. A financeira, a familiar, a saúde, a espiritual. Todas as áreas da sua vida você pode começar a analisar. E começar a entender. Você tem ótimas razões para ser amada, para ser amado, para crescer. E por que não? Né? Você tem ótimas razões para contribuir com um mundo melhor, deixar um mundo melhor para seus filhos. Mas por que a gente tem que acreditar que o mundo está perdido? Que as pessoas são más? Toda vida que a gente vê um caso assim, algo muito ruim que o ser humano faz, a gente já taxa, nossa, o mundo está perdido. As pessoas estão cada vez piores. Mas a gente deve acreditar que a gente vai deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Não é verdade?
E muitas vezes a gente precisa fazer esse exercício. Fazer esse exercício de ressignificar algumas crenças que a gente carrega, alguns eventos do passado que não foram bons. A gente precisa fazer esse exercício o tempo todo. O tempo todo. E por que a gente não faz? Às vezes é porque a gente está vivendo no piloto automático. Às vezes é porque a gente não tem o conhecimento. Né? Então, quando vocês passam a entender que vocês conseguem transformar a realidade de vocês, quando vocês começam a entender que aquilo que para você parecia algo impossível é possível, que você só precisa ajustar esses pensamentos, esses sentimentos, aí você começa a dar um novo significado para a sua vida. Por quê? Porque você vai atrair novos resultados. E isso depende de quem? Depende de você. Porque até você conseguir trazer isso para o seu plano, a sua mente consciente, né? E a gente sabe que a mente consciente, ela tem pouco poder ainda em relação à nossa mente inconsciente. Então, quando você traz para o seu plano consciente, isso aqui eu consigo alterar, eu consigo modificar, o que eu preciso fazer agora para mudar essa realidade que eu não estou feliz, que eu não estou satisfeita com ela. Aí você começa a fazer movimentos para aquilo acontecer. Não é verdade? Só que se você ficar aí, isso é difícil. Isso é muito difícil. Nossa, isso não vai dar certo. É você que está atraindo. E aí o que você acha que vai ser? Fácil ou difícil? Vai ser difícil, porque você está pensando o tempo todo que vai ser difícil. Então vai ser muito mais difícil alterar aquilo que não está bem. Porque você não acredita, você não sente. Então, por mais desafiadora que é a situação que você está vivendo agora, por mais desafiadora que ela seja, você consegue mudar. Você consegue mudar. É difícil? É. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Estou dizendo que é possível. E aí o que você precisa fazer? No mínimo. O mínimo que você precisa fazer é de maneira consciente acreditar que é possível. E aí quando você acredita que é possível, você começa a fazer ajustes para que isso aconteça. Né? Você começa a ressignificar algumas coisas. Muitas vezes você só precisa fazer afirmações positivas, ser uma pessoa mais positiva, ser uma pessoa mais alegre, ser uma pessoa mais grata, ser uma pessoa mais corajosa, ter mais disposição. Às vezes é só isso que está precisando para mudar. E aí quando você começa a fazer esses movimentos conscientes, aí você começa a alterar aquilo que estava parecendo impossível. Né? Então, tem algumas afirmações aqui para eu dizer em relação a essa questão da razão, né? Da gente ter razão para mudar, da gente ter razão para transformar a nossa vida. Né? Eu gosto muito, muito de trabalhar com afirmações positivas. Quando eu tomei consciência de que eu posso mudar as coisas através daquilo que eu falo, daquilo que eu afirmo para mim, né? Então, eu comecei a fazer esse movimento. Então, eu faço muitos. Eu tenho post-its pregados no guarda-roupa, na porta do espelho, na porta do banheiro, né? No espelhinho do armário do banheiro, com afirmações positivas. Porque às vezes você esquece, né? Você entra no banheiro, quando olha no armáriozinho, tá lá uma afirmação. Às vezes você vai se olhar no espelho e tá lá uma afirmação. Então eu faço muito isso. Eu recomendo que vocês façam também. Né? Pega afirmações positivas. Principalmente naquela área que está mais difícil. Aí você vai dar trabalho. Tem pessoas, né? Eu já atendi algumas pessoas que elas têm dificuldade com a autoimagem.
São pessoas que não conseguem, que não têm uma autoestima elevada. Então, como é que essas pessoas se olham no espelho? Se olham no espelho e vê um monte de coisa negativa, né? E aí eu sempre recomendo, faz o exercício do espelho. Você vai fazer várias técnicas por 21 dias. Recomendo até o livro que a pessoa tem que ler, tem que fazer. E essa questão dos post-its, né? Os recadinhos, post-it, colocar os recadinhos nos lugares que você anda, lá no espelho, você olha, tá lá, sempre se olhando no espelho, tem um recadinho lá. Muitas vezes você só precisa botar lá no recadinho: eu posso, eu consigo, eu sou maravilhosa, eu sou feliz, eu sou capaz. São essas afirmações que você precisa dizer, né? E aí, para finalizar a nossa live de hoje, eu vou dizer aqui algumas. E aí também tem a questão de músicas, né? Tem muita gente que diz: é porque eu tenho dificuldade de meditar. Meditação funciona demais. Eu sempre falo em meditação, porque eu sempre recomendo fazer meditação, porque quando a gente está no estado de presença, né? E a gente só consegue mudar as coisas quando a gente está no estado de presença, é o aqui e agora. Eu não consigo mudar o meu passado. O que eu posso fazer? Só posso ressignificar. Eu não sei o que vai acontecer do meu futuro. Então, tudo é agora. E aí a meditação, ela nos traz para esse estado de presença, né? Então, quando você estiver meditando, você pode intensificar as afirmações. Tem meditações no YouTube também para isso. Às vezes você precisa usar, ouvir, né? Se desafiar a ouvir música com frequências. Tem frequências binaurais, frequências da alegria, né? São músicas que já estão frequenciadas. Então você procura lá no YouTube, tem muita música legal. Às vezes é só a melodia, só o instrumental mesmo, né? Aí você coloca, pode ficar ouvindo antes de dormir. Tem muitas. Eu escuto muito frequência binaural. Às vezes para estudar, coloca as frequências, né? Para aumentar mais a concentração, poder de foco. E aí hoje eu trouxe algumas afirmações em relação ao tema de hoje, né? Que é razão, a emoção de hoje, que é a razão. Então, por exemplo, a primeira delas é: estou ressignificando minhas razões para enxergar valiosas oportunidades que estão disponíveis no universo. Então, tudo já está disponível. Muitas vezes a gente não acessou ainda porque a gente não conseguiu enxergar essas oportunidades. Olha que afirmação poderosa, né? Estou ressignificando minhas razões para enxergar as valiosas oportunidades que estão disponíveis no universo. Vou repetir mais uma vez. Depois você, como vai ficar gravada, né, a live, você pode ir lá no finalzinho e transcrever, né, fazer os seus manuscritozinhos e pregar em algum lugar. Estou ressignificando minhas razões para enxergar valiosas oportunidades que estão disponíveis no universo. Minhas novas razões mudam meu foco, aumentam minha autoconfiança e todo o meu cenário mental fica disponível para aceitar que essas razões fortaleçam meus pontos fortes. Olha que legal essa, né? Minhas novas razões mudam o meu foco. Então, quando eu mudo o foco daquilo que está ruim, daquilo que não está bom, eu já começo a alterar, né? Porque aquilo que a gente foca, a gente sabe que expande. Então, se você está focando no negativo, você está expandindo o negativo. Então, foca no positivo, né? Então, foca no positivo. Então, minhas novas razões mudam meu foco, aumentam minha autoconfiança e todo o meu cenário mental fica disponível
para eu aceitar que essas razões fortaleçam meus pontos fortes. Então, tem muita informação numa mesma afirmação. E essa afirmação, ela muda muita coisa, né? Vai mudar seu foco, vai fortalecer seus pontos fortes. Tem gente que só foca no negativo. Tem gente que fica diante do espelho para ver só o negativo. Então, vê o que você está olhando quando você vai para o espelho. Porque aquilo que você foca se expande, né? Então, foca no positivo. Tenho infinitas razões para viver com dignidade e amor. Tenho infinitas razões para viver com dignidade e amor. Tem uma afirmação que eu gosto muito dela, né? Eu digo demais, que essa está pregada lá no espelhinho do banheiro. Sou uma filha querida do Criador, e somente coisas maravilhosas chegam até mim. Essa eu digo toda hora que eu entro no banheiro, porque está lá no espelho, né? Então, toda hora que eu chego na pia do banheiro, essa afirmação está lá na minha cara. Sou uma filha querida do Criador e somente coisas maravilhosas chegam até mim. Então, se você diz isso o tempo todo, não tem como dar errado. Não é? Você sabe sua identidade, você é filha. Você é filho do Criador. Você foi feita imagem e semelhança do Deus Altíssimo, do Deus maravilhoso, de um Deus que pode tudo. E ainda você ainda complementa. Somente coisas maravilhosas chegam até mim. Então o universo ele vai arranjar as coisas maravilhosas para chegar até você. E quando as coisas que você julga não serem maravilhosas chegarem, você sempre pode buscar o que aquela situação pode lhe trazer como aprendizado, né? Porque às vezes as coisas negativas, elas chegam na nossa vida para nos dar um ensinamento. E às vezes eu digo assim, nossa gente, a pessoa está passando por tudo isso e ela não vai tirar nenhum aprendizado. Tem gente que é assim, passa por maior perrengues e não aprendeu nada com aquilo ali. Por quê? Porque ela não é observador consciente da realidade dela. E nós temos que estar o tempo todo observando a nossa realidade. Nós somos observadores conscientes. Não é verdade? Então, quando eu observo a minha realidade de maneira consciente, aquilo que é bom, ótimo, vamos focar naquilo que é bom. Mas aquilo que veio, que aparentemente é uma situação negativa, isso vai me trazer um aprendizado. Então, não fique perguntando por que eu, mas para quê? Para que essa situação apareceu na minha vida? O que é que eu preciso aprender com esse desafio que apareceu? Entendeu? Então, você já mudou o foco, né? Porque quando a gente fica perguntando, mas por que eu? Senhor, por que eu? Por que eu estou passando por isso? A gente já entra na condição de vítima. E nós não estamos aqui para se vitimizar. Nós estamos aqui para crescer e para evoluir. Mesmo diante dos perrengues. Mesmo diante das situações desafiadoras. Né? Então, não entre nessa vibe de ficar se perguntando por quê. Mas por que eu? Eu sou uma pessoa tão boa, por que eu? Mas, para quê? Para que essa situação apareceu? O que é que eu preciso aprender com isso? Aonde essa situação está querendo que eu mude? O que é que eu preciso fazer diferente? Às vezes as perguntas elas só precisam serem feitas para que a resposta venha. Porque enquanto você ficar aí nesse porquê, você está emitindo uma frequência de vítima e vai atrair mais coisas. Vai atrair mais situações negativas. Para quê? Para você se vitimizar ainda mais. Então a gente tem que ter cuidado, né?
tem que ter cuidado com as situações que aparecem, como a gente se comporta. Porque ninguém está isento de vir em situações desafiadoras, ninguém. Nós somos seres humanos, estamos nessa dimensão e a gente está sujeito a essas coisas, não é? Situações desafiadoras. O que é que muda? A forma como você olha para a situação, não é? Então é só isso que a gente precisa fazer. Só dar um novo olhar para aquilo ali que você acha que não tá bom. Ah, isso aqui não tá legal. Então vamos lá. O que é que eu posso fazer para mudar? Dá comando aí pro seu subconsciente trazer a resposta. Muitas vezes, né, aparece uma situação que eu não tô conseguindo resolver. Aí eu vou lá e solto, né? Solto no sentido de dizer assim, fica aí, depois eu volto. Eu vou meditar. Quando eu entro num estado de meditação, eu dou comando para o meu subconsciente. O que eu posso fazer para resolver essa situação? Como eu posso resolver? E geralmente a resposta vem. Aí quando você volta para olhar aquela situação, você já vem com uma resposta. Aí você olha assim, nossa, por que eu não enxerguei isso antes? Por que você não enxergou antes? Porque você estava focada só no problema, só no desafio, só no lado negativo da coisa. E aí quando você deixa lá e vai meditar, né? Parar um pedacinho, pera ainda, deixa eu me conectar aqui com minha inspiração divina, saber como é que eu posso resolver isso daqui. E aí a resposta vem. Então é sobre essas pequenas mudanças, né, que você pode fazer na sua vida, que vai lhe trazer muitos, mas muitos resultados positivos. Muitos. Ok? Então, gratidão a todos que estavam aqui presentes, aos que ainda vão assistir. Se fez sentido para você, compartilha. Deixa seu comentário, né? Deixa seu curtir, seu likezinho. E ajude esse projeto Lives na Madrugada a chegar para mais pessoas. Porque eu tenho certeza que mais pessoas precisam ouvir essas informações. Beleza? Então, gratidão, muita gratidão a todos vocês. Namastê. E até segunda, né? Hoje é sexta, sábado e domingo a gente não faz. Segunda nós estamos aqui às 3 horas da manhã para mais um bate-papo. Então, um ótimo final de semana a todos. Muita gratidão. Tenham um sábado e um domingo excelente, maravilhoso. E que segunda-feira nós estamos aqui mais uma vez. Beijos no coração de todos.